Eu sou o Bruno Galvão, o seu professor de ciências. Vou falar com você hoje sobre fenômenos ópticos. Esse é um assunto voltado para o 9º ano do ensino fundamental. Qual é o principal objetivo dessa aula? Permitir que você, aluno, possa compreender os fenômenos associados à propagação da luz. Nós estudamos na aula anterior sobre luz visível, e hoje nós vamos ver alguns fenômenos relacionados à propagação da luz. Bom, o primeiro fenômeno é o de reflexão da luz. A reflexão da luz, então, ela é o retorno da energia luminosa ou dos raios luminosos para o meio de onde veio, após atingir uma superfície que separa dois meios distintos. Aqui eu coloquei em azul a superfície, que seria a superfície refletora, e pode ser um espelho. Um espelho é um bom exemplo. Então você tem um espelho, a luz, quando você joga a luz nesse espelho, a luz bate nesse espelho e reflete em outra direção. Então essa é a ideia dessa figura, e essa figura aqui já mostra dois nomes para a gente: o raio incidente e o raio refletido. Então o que é o raio incidente? É esse raio que vai chegar na superfície refletora, nesse exemplo o espelho. O raio que está chegando na superfície refletora, que está aqui representado por uma linha amarela, é o raio incidente, que vai incidir sobre a superfície e, quando refletir, nós vamos chamar ele, então, de raio refletido. Bom, existem algumas leis aí que a reflexão da luz segue. Primeira lei da reflexão da luz: o feixe da luz incidente, ou seja, aquele que chega na superfície, a reta normal e o feixe da luz refletido pertencem ao mesmo lado do plano. Ok, mas aqui é a primeira vez que eu mostro a reta normal. A reta normal, imagina que a luz está batendo aqui num espelho e refletindo. Bem no meio, entre o raio incidente e o raio refletido, você tem uma linha que seria uma linha imaginária, mas que no desenho a gente pode fazer que ela vai representar bem como esse raio é refletido. Essa linha que está aqui no desenho representado pela cor verde é o que nós chamamos de reta normal. Repare aí, então, o raio incidente batendo no espelho e refletindo, e entre eles você tem a normal. Essa normal, então, é uma reta perpendicular, ou seja, perpendicular à minha mão aqui agora é isso, ó. Então é uma reta perpendicular à superfície refletora. Bom, tá aí então a reta normal, aqui numa imagem bem mais limpa. N, então, a gente representa a reta normal com o N maiúsculo, então N significa reta normal. E aí os outros nós já havíamos visto: o raio incidente, o raio refletido e o espelho, que é a superfície refletora. Vamos para a segunda lei da reflexão da luz. Na reflexão da luz, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão sempre têm o mesmo valor. Olha, então, além de você ter o raio incidente e o raio refletido e ter a reta normal, em relação a essa reta normal, esse ângulo aqui, ó, essa inclinação do raio incidente em relação a essa reta, essa inclinação vai ser igualzinha à inclinação de quando o raio é refletido. Se você pegar aquele transferidor, se você for medir o ângulo desse raio, você vai ver que o ângulo que ele tem aqui chegando é igualzinho ao ângulo que ele sai. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês com clareza. Então, olha aqui em amarelo, o ângulo de incidência, então, eu representei aí com amarelo também, porque o ângulo de incidência ele se refere ao raio incidente. Esse ângulo, então, ele é relativo a relação dele está com o raio incidente e essa reta normal. Já o raio refletido, ele vai ter um ângulo de reflexão. Esse ângulo de reflexão também, a relação dele está entre o raio refletido e a normal. Esses ângulos são idênticos. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são idênticos. Voltando um pouquinho até ali na primeira lei, lembrando que aqui, ó, o raio incidente, ele está aqui desse lado, aqui, o espelho é um meio sólido. Esse raio está vindo no ar. O raio incidente e o raio refletido estão todos no lado do ar. E a reta normal também do lado do ar. E nós medimos esses ângulos também do lado do ar, e não na parte sólida do espelho. Não atravessou o espelho, não está do outro lado. É assim que a gente trabalha com a reflexão. Bom,
eu tenho aqui um exemplo de reflexão. Mas antes eu vou usar o flip chart para te mostrar essa ideia um pouco melhor. Então nós temos aqui um espelho, eu vou representar o espelho dessa forma. Nós temos um raio incidente batendo nesse espelho. Opa! Esse raio bate no espelho e reflete. E nós temos uma reta aqui, que é imaginária, mas eu vou representá-la no desenho, que é a normal. Esse ângulo aqui, ó, se ele for, por exemplo, 30 graus, esse ângulo, esse outro ângulo também vai ser 30 graus. Ou seja, o ângulo incidente vai ser igual ao ângulo de reflexão. Ok? Então isso é importantíssimo. Como é que eu posso demonstrar isso? Se eu colocar uma fonte de luz aqui, ó, vamos supor uma lanterna, enviando esse raio luminoso aqui, e eu tiver aqui uma tábua, alguma coisa para parar esse raio, se a distância da lanterna até esse meio aqui, ó, for a mesma distância desse aparato, nós vamos ter que esses raios eles vão estar na mesma altura. Ele vai bater aqui nesse aparato na mesma altura de onde o raio saiu, porque a distância entre eles em relação ao ponto de reflexão é o mesmo. Isso vai mostrar também que esse ângulo interno aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, externo entre o espelho e os raios também vão ser iguais. Esse aqui é 30, aqui é 60, esse aqui é 30, aqui é 60. Não repare a proporção do desenho. Vamos mostrar isso aqui na prática. Bom, não dá para preparar tudo na hora, então eu já deixei aqui mais ou menos pronto. Eu só vou provar para você, ó, que a altura desse laser aqui está aqui em torno de 28 centímetros. E a linha que eu desenhei nessa caixa aqui também em torno de 28 centímetros. Bom, então essa linha está demarcando a mesma altura que está ali. Eu posso usar esse graveto aqui para mostrar, ó, mais ou menos a mesma altura. Aproximada, eu não estou fazendo com perfeição. Eu coloquei um espelho aqui na bancada para refletir o raio que vai ser emitido por esse laser. E o cuidado também é que onde esse raio for bater, eu já vou até colocar o raio aqui, vou usar um negócio super moderno aqui, tá? Não tente isso em casa, porque isso é um substituto da minha mão, olha que maravilha. Então aqui, ó, eu vou apertar esse raio. Opa, falha não, o substituto da minha mão. Aê, maravilha! Esse laser está batendo bem num ponto aqui, não sei se vai dar para você ver, mas eu te garanto que a distância desse laser até essa caixa aqui é a mesma distância até a fonte de luz. Basicamente a mesma distância. Reparem que o laser, então, esse laser ele está batendo aqui nesse espelho e está refletindo na mesma altura de onde o laser saiu. O que isso significa? Que essa curvatura aqui de reflexão é igualzinha à curvatura do raio incidindo. Essa inclinação dele aqui, ó, é perfeitamente igual à inclinação do raio refletido. Essa é a ideia de reflexão, então, a inclinação do raio incidente vai ser igual à inclinação do raio refletido e, por isso, aqueles ângulos, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão também serão iguais. Bom. Opa, perdendo as coisas aqui, não pode. Bom, vamos continuar então. Então, isso foi a reflexão da luz. Existe ainda mais um detalhe sobre a reflexão da luz, é que ela pode ser regular, quando mantém o formato do feixe. O que eu mostrei ali foi justamente uma reflexão da luz regular. Por quê? Porque eu usei um espelho. Um espelho é considerado uma superfície relativamente perfeita e lisa, e o raio então vai bater naquele espelho, que é bem lisinho, bem planinho, e vai refletir de forma perfeita. Não vai ter desvio. Agora, temos também a reflexão difusa, que é quando esse formato do feixe ele é modificado, espalhando a luz em várias direções. Tem uma figura aqui que vai mostrar isso com clareza. Veja só. Essa primeira figura, que eu identifiquei como reflexão regular, então tem uma superfície lisa, que eu dei o exemplo de espelho e mostrei para vocês. Os raios representados em amarelo, eles batem e refletem e eles continuam sempre paralelos um ao outro. O que é paralelo? Sempre um do lado do outro e na mesma distância.
Agora, repare a reflexão difusa. Isso acontece quando você tem uma superfície de reflexão que é acidentada, que é toda torta. Então, olha só, não é mais lisinho igual ao espelho. Então, essa superfície toda torta, cada raio de luz vai bater num ponto dessa superfície. E se bate em pontos diferentes da superfície, vai refletir em direções diferentes. Então, isso nós chamamos de reflexão difusa, porque esse raio, então, ele vai se espalhar, esses vários raios, porque, na verdade, quando a gente tem uma luz sobre a gente, quando a gente tem uma lanterna, a gente tem, na verdade, vários feixes de luz ali, e não um feixe de luz apenas. E numa superfície dessa, esses feixes, então, cada um vai seguir uma direção, porque está batendo numa parte acidentada ali, numa região diferente, de inclinação diferente. Bom, agora um assunto também muito interessante, que é a refração da luz. A refração nada mais é que a passagem da luz de um meio para outro com propriedades distintas. O que seriam essas propriedades distintas? Bom, basicamente, nós vamos considerar aqui se o meio é mais ou menos denso. Então, imagina que você tem uma superfície ali de água, a água ela é mais densa do que o ar. É muito comum o aluno pensar que pesa mais. O peso não é muito legal falar de densidade. A ideia geral é que todo material mais denso vai sempre ficar no fundo em relação ao material menos denso. Igual quando você coloca óleo e água dentro de um copo, a água sempre vai ficar no fundo do copo e o óleo por cima. Então a água é mais densa do que o óleo. E a água é mais densa que o ar também. Então quando um feixe de luz entra na água, ele não segue dentro da água o mesmo percurso não. Veja aqui nessa figura. Esse raio incidente, ó, repare aqui, eu coloquei aqui meio menos denso seria o ar. Esse quadrado azul representa a água, seria um meio mais denso. O raio incidente, então, quando ele bate na superfície da água, ele sofre um desvio. Repare que a linha pontilhada amarela, que está dentro desse quadrado azul, seria se o raio incidente ele continuasse seguindo em linha reta. Mas não, quando ele entra na água, que é mais densa, ele sofre um desvio. E essa reta, esse feixe de luz, ele se aproxima da normal. Por isso que eu coloquei a normal aqui. Então você tem a normal aqui, esse pontilhado verde, e esse raio então luminoso, quando ele entra na água, ele sofre um desvio que aproxima da reta normal. Aí eu vou colocar mais uns nomes aqui, ó. Então você tem o raio incidente, e esse raio que foi desviado, que entrou para dentro da água aqui, é o raio refratado. Eu estou dando um exemplo de ar e água, poderiam ser outros meios, tá? Raio refratado, então, é esse raio que mudou de direção ao passar para outro meio. E ainda vou colocar aqui, ó, o que vocês já tinham visto, que é o raio refletido. Então nós temos aqui três raios aqui, o raio incidente e o raio refletido, que nós já tínhamos aprendido. E nós temos agora o raio refratado. E o raio refratado eu posso mostrar para você também aqui com um experimento muito simples. Eu vou querer usar rapidamente o flip chart. Bem rapidinho. Então imagina aqui que você tem uma superfície de água. Vamos fingir que ela está bem retinha. E aí você incide um raio aqui, colocou uma lanterna aqui de novo e tal, jogou um raio. Esse raio não vai seguir em linha reta não, ele vai sofrer um desvio. Ele vai se aproximar da normal. Como é que eu posso provar isso? Se eu colocar um aparato aqui, ó, eu posso mostrar que o raio não vai bater aqui, ó. O raio vai bater mais embaixo. Será que isso é verdade? Vamos ver na prática. Eu vou pedir uma licencinha para esse aqui. Deixa eu usar aqui meu material especial, meu super dedo automático. Eu acho que vai ser melhor para você enxergar assim, ó. Espera aí, que eu vou pegar o ponto certo. Tá aí. Vou até marcar onde que tá essa bolinha aqui, hein? Senão sai falar que eu menti. Tá aí, ó, marquei.
Vamos ver o que acontece se essa luz então passar no meio da água. Primeiro vai ficar um pouquinho turbulento aqui, vai ter uma variação, mas daqui a pouco estabiliza. Deu para ver que desceu aí? Eu tinha marcado embaixo, olha como é que a bolinha agora está mais embaixo, olha. Eu tinha marcado embaixo dela, né? Agora olha onde ela está. Veja então que esse feixe de luz, ele foi desviado. Ele sofreu um desvio da água. Por quê? Porque a água é um meio mais denso. Esse feixe de luz estava aqui percorrendo o ar, e aí, quando ele entrou em contato com a superfície da água, ele foi desviado, e aí esse feixe agora de luz está batendo mais embaixo aqui no nosso aparato. É essa a ideia aí da refração da luz. Isso é refração. Vamos voltar aqui então. Bom, temos também um fenômeno que chama dispersão da luz. Esse fenômeno ele é representado pelo seguinte: trata-se da separação da luz branca em várias cores, cada qual com uma frequência diferente. Então tá, aqui tem uma novidade. A luz branca, ela não é branca. Que isso, professor? Você está ficando doido? Não, é verdade. Na verdade, a luz branca ela é uma combinação de todas as cores. E como nós não somos capazes de enxergar essas cores ao mesmo tempo, nós enxergamos o branco. E a dispersão da luz branca é justamente isso. Você usar algum mecanismo, um prisma, para jogar uma luz branca e aí ela vai ser dispersa em várias cores. É assim que se formam os arco-íris. Vamos ver aqui. Vamos ver. Então está aqui a dispersão da luz. Eu coloquei um desenho aqui de forma simplificada. Os raios fazem eles são refletidos em alguns pontos da gota, mas eu simplifiquei aqui. Então você tem a luz solar. Essa luz solar, então, passando dentro da gota de água de chuva, lembrando que os nossos avós, e pelo menos minha avó, que eu tive mais contato, sempre falava assim, olha, sol e chuva, casamento de viúva, e é quando tem sol e chuva que você tem formação de arco-íris. Eu ficava assim, mas por que tem que ter sol e chuva para formação do arco-íris? Por causa disso, ó. Veja bem, a luz solar, então, ela vai bater na gota de água de chuva, e como essa gota de chuva ela é mais densa do que o ar, igual eu mostrei ali que isso causa um desvio da luz, a luz branca do sol ela vai ser dispersa, ela vai se separar nas cores do arco-íris, que são aqui, né, violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Então, a formação do arco-íris é o melhor exemplo de dispersão da luz. Isso pode ser feito com um prisma em casa, que é um vidro que ele tem um formato de pirâmidezinho, de triângulo, e você passa a luz dentro dele e joga na parede. Isso se dispersa em várias cores, mas funciona bem com luz solar. E, finalmente, vamos falar de outra característica da luz, que é a absorção. A absorção envolve a transformação de energia luminosa em outras formas de energia. Por exemplo, energia química, elétrica ou térmica. Então, quando a gente fala de absorção, a gente está falando o seguinte, então. A gente está falando de conversão de um tipo de energia em outra. Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que eu tenho até a figura aqui, ó. Quer ver? Tem outros exemplos primeiro. Primeiro exemplo, fotossíntese. As plantas absorvem luz solar e essa energia da luz solar é transformada em energia química por meio da fotossíntese, e essa energia química, então, que vai permitir à planta, então, produzir o seu próprio alimento. Outro exemplo é que a água também absorve luz e transforma em calor, ou seja, energia térmica. E é aqui que eu tenho a figura que eu falei, ó. Agora sim. Então você tem a luz solar batendo na água, e isso você pode notar numa piscina ou mesmo na praia.
quando está de manhã bem cedo, que passou a noite inteira recebendo aquela friagem da madrugada, a água está geladíssima. Aí o sol aparece, de manhã ainda a água está fria. Quando vai à tardezinha, que você fala assim, não, a tardezinha que é bom ir para a praia, porque a água está quentinha, a tardezinha que é bom entrar na piscina, porque a água da piscina já está quente, desde que aquela água esteja exposta ao sol. E realmente, o que aconteceu ali? Essa luz solar, essa energia luminosa foi transformada em energia térmica, ou seja, foi transformada em calor. E isso é absorção. A água, nesse caso aqui, ela está absorvendo a luz solar e essa luz está sendo convertida em energia. Essa é a ideia de absorção. Os pontos principais são cada um dos processos: reflexão, refração, dispersão e absorção. E basicamente é isso que eu queria falar com você hoje. Eu desejo a você bons estudos.